Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados e o quadrinho pesado. Vamos para a atualização do meu projeto no Catarse Terror Ácido. Basicamente a publicação vai ficar muito parecida com essa daqui do Curupira. Vai ser lombada colada como essa daqui, capa cartão, não vai ter nada nesse lateral aqui. Aqui já começa a descrição, nome, apresentação, e logo já começa a apresentação do projeto, tudo mais, os textos técnicos aqui, tudo mais. Gostei demais dessa publicação aqui, formato magazine. Tive que fazer a minha capa, a capa novamente desse volume 1, vai ter aqui escrito volume 1, porque eu subestimei, eu fui inocente em querer achar que não iria ter problema nenhum o desenho do Binho aqui, que é um diabinho, como é um desenho caricaturado, e claro, vai ter problema sim, então eu tive que refazer essa capa aqui do projeto. Então se você quiser apoiar o projeto lá no Catarse, é só entrar no Catarse, botar lá no Explorer lá, coloca lá Terror Ácido, você já vai encontrar lá. Ele tem restrição, né, para menores de 18, porque esse aqui é um quadrinho adulto, um quadrinho de terror. O quadrinho de terror ele cai dentro do nível adulto, né? Aqui é a contracapa, parte de trás da capa. Vamos ter aqui, tá tudo pintadinho de rosa, porque eu deixei aqui, tem um fantasma, tem um porco aqui e tudo mais, então, mas deixei assim para não ter problemas aí de situação de idade, né? Temos aqui então a apresentação, quadrinho pesado, começa aqui então os dados técnicos. Não vou fazer aquele cadastro nacional de publicação e tudo mais, até por causa do custo, tem um custo, então eu não quero fazer esse cadastro por enquanto, ele não é obrigatório. Vou colocar aqui os dados técnicos, roteiro, letra, desenho, arte final, é tudo por mim. Só mesmo a diagramação vai ser feita pelo Adão de Lima Júnior, que tem lá também projeto lá no Catarse, ele vai fazer a diagramação para mim, projeto Vento Minuano e outros projetos lá no Catarse. Então aqui Terror Ácido, agradecimentos e tudo mais, vai ter aqui uma tirinha, aí começa aqui Palavra do Autor, onde eu explico para o ouvinte aí, para o leitor, a primeira vez o que é um humor ácido. Então o humor ácido é uma evolução natural do terror ácido, mas em vez de corroer as convenções sociais e hipócritas, ele usa o terror, então ridiculariza o medo e tudo mais. Então isso seria o terror ácido, né? Então aqui teríamos uma tirinha de uma personagem recorrente, que é a Angela Food, e começa a primeira história. No meu estilo aqui, eu sempre coloco a apresentação, começo da história, ela começa e depois ela dá a apresentação falando o livro de Jó, 3 em 1, conta a história de Jonas, esse sujeito aqui que se dá mal na vida, a filha morre, a esposa trai, morre o cachorro, perde a empresa, então ele acha um livro e quer se vingar do mundo, acaba fazendo um ritual aqui de mau jeito, não sabe fazer, mas como não vale nada a vida dele, o livro de Jó, vem aqui um diabinho, que é o Binho, de menor escalão, então não tem poder nenhum. E aí eles saem fazendo uma arruaça aí nos tempos na esfera mental, na esfera espiritual, na esfera real, e sai fazendo uma arruaça total aí pelo mundo. E aí acaba chamando a atenção de um monte de entidades ali no final. No final, então, aparece essa entidade aqui, esse fantasma que vem tomar satisfação das situações que ele tem. Tem que ver os próximos volumes para descobrir por que é 3 em 1. Depois nós temos aqui uma história de um personagem bem recorrente, que é o Pepe Porco e o Lobo Guará. É a visão dos animais em relação à humanidade, né? Então, o que pensa, né? Um animal, né? Claro, o animal não pensa, mas o que seria, né? Se um animal pensasse, viesse um cavalo levando um homem nas costas, ou um homem tirando leite da vaca e tudo mais, e até outras situações bem complicadas que acontecem aqui na frente. Ele até ficou traumatizado aqui,
e o lobo tem que consolar ele, aqui o lobo-guará tem que consolar ele. Vai voltar também nos próximos volumes. Isso é um projeto que eu quero fazer pelo menos 3 volumes do projeto, mas vamos continuando aqui com a primeira história. Eu fiz uma resumida aqui para dar uma apresentação, fazer uma apresentação de todos os personagens que se tem. Aqui novamente o Binho volta, né, exorcista, mudou o cara de bode, então ele volta nesse formato aqui e faz uma discussão com você em alguns aspectos sobre a entidade dele, as avacalhações que fazem com a entidade dele. Fica aqui combinado que ele vai retornar depois dessa conversa com vocês aí, leitores. E aí começa a história de Angela Food, que é essa negra linda aqui, empoderada, que se coloca em situações aqui, de várias situações, e ela tem que usar o seu empoderamento para se livrar. Aqui está uma situação de interesse aqui em cima dela, né? Para se livrar dessas situações complicadas que trazem para ela. Começa aqui uma história chamada Cortador. É uma brincadeira de uma técnica aqui para incomodar o leitor, uma técnica para incomodar o leitor bem diferente do tradicional terror. E o interessante é que, tirando a última história, a última página dessa história, que na verdade ela não tem a ver com a história propriamente dita, você pode colocar todas aquelas páginas ali em qualquer ordem, que não vai modificar em nada a história, não vai modificar em nada o que ela quer te transmitir. Então aqui vem esse diabo aqui que toma satisfação com você. Volta novamente aqui um personagem, fiz uma história bem curtinha, o Bodisomem. Em vez de ser lobisomem, é o Bodisomem, que vem aqui novamente o Binho, com essa situação que ele tem aí do cara de bode. Ele não gosta, né, que falam que ele tem cara de bode, então ele voltou aqui novamente. Depois aqui temos um texto ilustrado explicando alguns conceitos e algumas coisas que tem aqui nessa revista, se chegou nesse objetivo. Próximos volumes, as histórias que vão estar no próximo volume, inclusive já tem roteiros, tudo pronto, tem que começar só a editar. Uma brincadeira aqui de desagradecimento. Vamos ter uma sessão de capa que foram banidas, então eu vou trazer essa capa, já que foi feita, aquela capa que me deu problema, deu até strike aqui nesse canal no YouTube. Então, minha inocência talvez de apresentar isso aqui achando que não ia dar problema, porque é um desenho, mas na verdade dá bastante problema, né? Eu fui de certa forma até burro. E aqui, então, a história final, o agradecimento final aqui, contatos que a gente vai ter no final. Então, se você puder ajudar, quer adquirir um desses exemplares que já está lá no Catarse sendo negociado, o prazo vai ser antecipado substancialmente, porque eu já encaminhei para digitalização lá com o Adão de Lima, e ele vai então digitalizar, já tem o orçamento pronto na gráfica, logo já está saindo os primeiros exemplares. Enquanto vocês na próxima história, enquanto vocês no próximo vídeo, enquanto vocês lá no Catarse, Terror Ácido. Valeu, gente!